Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Luz da Vida, pela 47ª vez, dedicado ao tema do juízo. Juízo particular e final. Um dos 4 novíssimos na fé católica apostólica romana são as últimas realidades, aquelas que acontecerão após a nossa peregrinação aqui na Terra. E são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, este é o 47º, mas já estamos no finalzinho. Se Deus quiser, acabaremos daqui a uns 3 ou 4 programas. No programa anterior, vimos, na linha de continuidade dos 3 anteriores, as palavras de Jesus sobre o juízo no Evangelho segundo João. Hoje, nós vamos abordar a última palavra de Jesus no Evangelho segundo João. Depois, começaremos o juízo final, que é a derradeira realidade. O juízo que é o arremate da história da humanidade. Juízo particular. O julgamento a que todos se submeterão na hora da morte. Aconteceu a morte é, teologicamente falando, o desprendimento da alma do corpo. A alma se desprende do corpo e se apresenta imediatamente diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos seus atos. Esse é o juízo particular. O juízo final, toda a humanidade reunida, eleitos e condenados, eleitos à direita, condenados à esquerda, tema que trataremos no próximo encontro. Mateus 25 é a cena última da história da humanidade toda reunida. Eu disse toda reunida porque todos os homens de Adão, até o último ser humano que vier a existir na face da terra, todos estarão reunidos diante de Jesus. Essa é a cena grandiosa. Uma quantidade de gente? Muita gente. Como isso é possível? É possível porque Jesus falou, porque Jesus descreveu, porque Jesus profetizou, porque Jesus anunciou e vai se realizar, porque Jesus falou e Jesus é Deus e vai se cumprir a palavra de Deus. Então, a última cena da humanidade toda reunida. Aliás, nunca a humanidade toda esteve reunida. Nunca. Isto é, porque ainda que você colocasse toda a população da face da Terra hoje reunida, seria somente a população presente e nunca a população desde o tempo de Adão até hoje. Mas toda a humanidade, todos os homens de Adão até a última criatura que vier a passar por esta terra, eles estarão presentes diante de Jesus, divididos em 2 categorias irreconciliáveis, bem separadas, para ouvir a sentença final de nosso Senhor. E é disso que vamos tratar no próximo programa. Agora, uma palavra de nosso Senhor, que é a derradeira no Evangelho segundo João. Depois daqui, ele não fala mais de juízo. Vai falar no capítulo 12, mas do capítulo 12 eu já inverti e falei no programa anterior. Em todo caso, consideremos capítulos de 8 a 12, o último discurso de Jesus. João capítulo 8, de 15 a 16. O primeiro versículo, eu já antecipo logo para vocês, pode parecer uma coisa contraditória com o versículo seguinte, mas não é. Porque a palavra julgamento no versículo 15 é diferente do sentido da palavra julgamento do versículo 16. Em todo caso, vamos ao texto porque fica mais claro a gente vendo aí na tela do seu computador ou do seu celular ou do seu televisor. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Jesus diz aqui para os seus ouvintes, notadamente os judeus, Jesus está aqui no contexto da mulher adúltera, aquela mulher que foi flagrada em adultério, praticando o pecado de adultério, e ela foi arrastada para a rua, ia ser lapidada e queriam apedrejá-la. E Jesus fez uma bela intervenção, não permitiu que jogassem pedra nela, desafiou todos, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, e todos, a começar dos mais velhos, foram embora. É nesse contexto de polêmica, de disputa, que Jesus diz essa frase. Primeira ponderação,
nós julgamos segundo a aparência. Vós julgais segundo a aparência. O que é aparência? O que aparece? O que se manifesta aos sentidos das pessoas. Por exemplo, aparência auditiva. Aquela voz mansa, educada, fina, polida. Aquelas palavras tão bem rebuscadas, tão bem construídas. Isso pode despertar numa pessoa que está escutando, puxa vida, me parece tão humilde, me parece tão santo, me parece tão isso, me parece tão aquilo. Aparência auditiva. Aparência olfativa. Puxa, mas o fulano está aqui com um perfume tão caro, tão fino, que cheiro bom, que desodorante bom, que loção boa. Ou então, que homem mal cheiroso, fedorento, desodorante vencido, catinguento. Aparência olfativa, que pode levar as pessoas a dizer, esse é um desgraçado, eu quero distância. Ou então aquele é cheirosinho, bonitinho, fofinho, esse eu quero estar perto dele, chega a dar gosto. A aparência de tato. Você toca numa pessoa, mas que coisa boa, tão fina, a pele tão mansa, tão doce, tão suave. Já aquele outro, a pele enrugada, tão feio, tão isso, aquilo outro. Aparência visual. A imponência daquela pessoa, o terno impecável, a roupa, a grife, ou então a camisa esmulambada, o pé descalço, a unha toda cheia enfim. Vós julgais segundo a aparência. Esses são os critérios de Deus. Eu não julgo ninguém. Atenção, porque atenção aqui. Aqui é uma técnica de redação, de boa redação de língua portuguesa, no caso, língua portuguesa, porque a Bíblia está traduzida em português. Mas, quando Jesus diz eu não julgo ninguém, Jesus não está dizendo que não julga. Olha o sentido. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. Entenda-se pela aparência. Sim, porque Jesus julga. Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Só que determinadas frases, quando você diz, você não precisa dizer a forma, o modo, às vezes você não precisa dizer nenhum objeto direto. Eu vou dar um exemplo. Fulano gosta de macarrão, ponto. Eu não, ponto. Preste atenção. Primeira parte, primeira frase, fulano não gosta de macarrão. Ponto. Segunda, eu não, ponto. Precisa você dizer na segunda frase que eu não gosto de macarrão também? Não precisa dizer. O próprio contexto da frase leva você a concluir que o eu não significa o que a pessoa gosta na primeira frase, eu não gosto na segunda. Mesmo que não tenha dito que não gosta de macarrão. Bem, só para vocês entenderem que quando Jesus disse que não julga ninguém, não é julgar no sentido absoluto, mas julgar daquela maneira da primeira frase. Eu vou ler agora de novo, para que não pare dúvidas. Porque se você tira a frase de Jesus, que é a segunda frase, do contexto da primeira frase, você chega a uma conclusão absurda, dizendo que Jesus não vai julgar ninguém. Então, aí, nesse caso, você não vai rezar mais o credo, que diz que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, atenção, porque aqui é a palavra de Jesus. Foi muito charmosamente pronunciada. Jesus quis dizer, eu não julgo como vocês. E disse dessa forma bonita, vós julgais segundo a aparência, eu não julgo ninguém. Entenda-se, eu não julgo ninguém pelas aparências. Voltando ao tema das aparências. Qualquer pessoa na face da terra que é tida, é enxergada, é analisada, é vista, é ponderada, é refletida, etc., pelos outros. Porque quer queira, quer não, por vivermos com as pessoas, nós temos que aparentar.
Não estou dizendo que todas as aparências enganam. Não. As aparências, às vezes, enganam. Tem aparências que não enganam. Aliás, dependendo também da pessoa que é enganada. Sim, porque pode aparecer uma pessoa santa diante de uma pessoa má. E a aparência que aquela pessoa santa desperta numa pessoa má é a pior possível. Ele malda. Portanto, a questão da aparência, ela é ambígua. Porque dependendo da pessoa diante de quem algo está aparecendo, há um ditado na minha terra que diz que na boca de quem não presta não vale nada. Bote uma pessoa santa na frente de uma pessoa malvada, ninguém presta para ela. Por mais pura, por mais correta, por mais inspirada, por mais sábia que seja uma pessoa, diante de um malvado, de um perverso, ele vai ser o pior possível. Ninguém presta para ele, ninguém presta, a não ser gente da raça dele, da laia dele, do naipe dele, aí sim. Pois bem, então essa questão das aparências, obrigatoriamente, ela está inserida na nossa convivência. Nós convivemos com as pessoas que, bem ou mal aparentadas, que, dependendo também da pessoa que está vendo, que está ouvindo, que está tocando, isto é, que está experimentando o fenômeno, o fato, com os seus 5 sentidos, dependendo do grau de santidade dela, ela pode acertar quando, de fato, uma pessoa santa está diante dela e, de fato, ela está acertando, porque está intuindo que ali está diante de uma pessoa santa. Ou o contrário, ela é santa e aquela pessoa está aparentando uma coisa que não é verdade e ela está percebendo que ali é falsidade, que ali é hipocrisia, que ali tem alguma coisa que não está bem explicada, que ali é um teatro, que ali é um imitador, que ali é um fingido, que ali é um hipócrita, etc. Nosso Senhor Jesus Cristo não julga pelas aparências. Ali é o pão, pão, queijo, queijo. Apareceremos diante de Deus quando, na verdade, Deus já sabe de tudo. Pronto. Nós nos apresentaremos diante de um Deus que sabe de todas as nossas intenções, de todos os nossos atos ao longo da nossa vida, sem possibilidade de fingimento, sem possibilidade de dissimulação. Portanto, a aparência aqui é irrelevante para Deus que conhece o interior do nosso coração. Isso é assustador? Se para você não é, para mim é. Por isso que eu estou sentado, senão eu já tinha caído estatalado no chão aqui de susto. Vamos terminar o primeiro bloco, faltam alguns segundos, não saia daí. No segundo bloco a gente se encontra, até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos o segundo e último bloco do nosso 47º encontro, o programa Luz da Vida, dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos, as últimas realidades que sucederão a essa breve aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso são os 4 novíssimos. Para o mistério da morte, já dedicamos 29 programas. Para o mistério do juízo, este é o 47º e talvez ainda faltem uns 3 programas para concluirmos o tema do juízo. No primeiro bloco, refletíamos, mas ainda não concluímos, João capítulo 8, versículos de 15 a 16, uma das últimas palavras de Jesus sobre o juízo. E vou repetir essas palavras porque ainda temos que matizar alguma coisa que Jesus disse que não ficou bem explicada ou simplesmente não foi explicada no primeiro bloco. Vós julgais segundo a aparência, eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Já expliquei e espero que tenha explicado bem a frase, eu não julgo ninguém. Jesus diz, eu não julgo ninguém pela aparência, é o implícito, considerando as duas frases que estão intrinsecamente ligadas. E eu citava no primeiro bloco o exemplo, fulano não gosta de macarrão, ponto. Eu não, ponto. O eu não
não significa dizer que simplesmente a negativa ficou no ar. Mas a segunda frase tem relação com a primeira. Se você simplesmente não quis repetir gosto de macarrão, você omitiu isso, porque isso já está na primeira frase. Fulano não gosta de macarrão. Eu não, ponto. Eu não significa o quê? Eu não gosto de macarrão. Isto é, ao invés dele, se ele gosta, eu não gosto. E eu não gosto de macarrão, que é o complemento nominal. Logo, quando Jesus diz eu não julgo ninguém pelas aparências como vocês julgam. Isso ficou explicado no primeiro bloco. Aparências. Como é que nós apareceremos diante de Deus? Esqueça a mortalha, esqueça paletó, esqueça a gravata, esqueça todas as pompas, todas as fotografias, esqueça qualquer presunção de achar-se fotogênico diante de Jesus. Ah, se não é assim, é como? É você como você é. É você no íntimo de sua alma. É você nas suas intenções secretas, em tudo aquilo que você disse para os outros ao longo da vida. Tudo. Tudo aquilo que você fez e que pareceu bonito, que pareceu louvável, que pareceu santo para os outros, você diante de Deus que viu realmente sua intenção, na hora que você deu aquela cesta básica, na hora que você aconselhou, na hora que você abraçou, na hora que você fez o bem, é você diante de Deus, sem aparência. Você no íntimo do seu coração, com as intenções mais secretas. É assim. Lembre-se que Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, Deus sonda tudo, inclusive o íntimo do nosso coração. Pronto. Esse é o versículo 15, é o tema do primeiro bloco. Agora vamos ao versículo 16. Então Jesus diz no final do versículo 15, eu não julgo ninguém, entenda-se, pela aparência. Agora versículo 16, e se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade. Conforme a verdade. Então, ao dizer, e se julgo, Jesus está dizendo que julga. Jesus está dizendo que vai julgar. Ele virá para julgar. Juízo particular e juízo final. E se julgo é conforme a verdade. Vejam, a expressão conforme a verdade, dita por Jesus, tem dois significados. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus disse que julga conforme a verdade, Jesus julga conforme seus critérios, porque ele é a verdade. Esse é o primeiro sentido, que aliás é o mais importante. O segundo sentido de eu julgo conforme a verdade, o que é a verdade? É aquilo que de fato aconteceu. Mas, Dom José, deixe-me dizer, fulano deu uma cesta básica para os pobres. Não é verdade que ele fez caridade? Cuidado. Para Deus, isso nem sempre é verdade. Como assim? O ato de você dar uma cesta básica para os pobres é uma parte da verdade. Porque agora a coisa perante Deus pode mudar completamente. Porque a verdade do íntimo do coração daquela pessoa é a podridão, é a maldade. Vamos imaginar um exemplo hipotético de alguém que roubou milhões e milhões do erário público. Não vou dizer aqui o caso do Brasil, porque o Brasil não tem ninguém que desvia dinheiro público, graças a Deus. Mas vamos imaginar um caso hipotético de um país do século XII, por exemplo. Um ladrão que desviou milhões e milhões do erário público, seja ele municipal, federal, estadual. E pronto, o dinheiro já está na sua conta ou está em algum paraíso fiscal. E ele pegou uma parte desse dinheiro, R$2.000, e comprou um monte de cestas básicas, botou no seu carro e foi distribuir numa creche ou numa comunidade muito pobre. Fez caridade? Tem uma parte dessa caridade, entre aspas, que as pessoas viram, que as pessoas filmaram, que as pessoas fotografaram,
que as pessoas registraram, que as pessoas fizeram, digamos, reportagens. Mas ninguém faz reportagem do que se passa dentro do coração de uma pessoa. Esse aí foi um ladrão. Ele acabou de roubar e continua roubando. A aparência, ninguém sabe do dinheiro que ele roubou, mas sabe do, aspas, bem que ele praticou. Só que Deus conhece o que os outros não conhecem, isto é, que ele roubou. Conhecem o estado do seu coração, que é de ladrão. E isso as aparências não mostram. Portanto, por favor, versículo 15, vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém pela aparência. E se julgo, é conforme a verdade. E a verdade é essa. Naquele dia, quando você fez aquilo que parecia para os outros uma coisa tão bonita, você pensa que você me enganou? Naquele dia, o marido que trai a esposa, com 4, 5, a esposa inocente, ninguém sabe que ele trai, mas é uma pessoa tão generosa, etc. Final do ano, espírito de Natal, 500 presentes para as crianças pobres. A aparência qual é? Comprou, foi lá na creche, no asilo, sei lá, distribuiu. Todo mundo ficou feliz, que homem bom, que homem maravilhoso. Ninguém conhece o interior do coração dele. Eu não julgo pela aparência. Julgo conforme a verdade. Meu amigo, isso eu vou dizer para vocês, é de causar uma apreensão legítima, boa, profunda e radical, oxalá produtiva, no coração de cada um de nós. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Vamos comparecer diante daquele que tudo sabe, daquele que na hora em que fizemos algo de bom ou de mal, conhecia muito bem o nosso coração. E somente Ele é quem irá dizer, é quem já sabe. Aquela ação que parecia boa para os homens, aos olhos de Deus foi detestável, foi reprovável, não pode ser meritória, não pode receber a retribuição. Faltam 3 minutos e 20 segundos para nós terminarmos esse nosso encontro. E aqui eu cito uma frase do apóstolo Paulo que diz, no versículo 3 da 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, de nada valeria. São Paulo, no mesmo versículo, um pouco mais à frente, diz que a caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Característica da caridade é a verdade. E a verdade nem sempre aparece. Isso quer dizer que muitas pessoas que passam por esta terra, que vão passar e que já passaram, e que foram taxadas como malvadas, como perversas, e que foram vítimas de uma campanha impiedosa de desmoralização, de calúnia, de injúria, de difamação, e tiveram suas vidas estragadas e foram inocentes. A aparência para todos é um bandido, é um condenado, etc. A verdade não aparece, nem sempre, aos olhos dos homens, que se ligam muito, que se baseiam muito no que diz a imprensa, no que diz a mídia, no que dizem os vizinhos, no que dizem os colegas, no que dizem os companheiros de trabalho. Nem sempre a verdade aparece. No dia do juízo ela vai aparecer. No dia do juízo estaremos diante daquele que tudo sabe e daquele que tudo vê. Então, muitas pessoas que deram seus bens para os pobres, 1 Coríntios capítulo 13, poderão descer para o inferno.
e muitos dos taxados pelas aparências dos homens, julgados, sentenciados, execrados por bullying, por seja lá o que for, mas completamente inocentes, porque não puderam se defender, porque não puderam explicar, porque não tiveram a oportunidade de dizer o que realmente aconteceu e já foram sumariamente julgados, condenados pelo pensamento popular, pelo que diz o povo, pela língua do povo, irão para o céu. Eita, tema difícil esse, mas não pode ser diferente. Desejo a você uma semana abençoada e que você se prepare, como eu devo me preparar também, para o juízo diante do juiz que, se julgo, é conforme a verdade. O juiz disse isso. O juiz disse isso e no dia do nosso julgamento, João 8, de 15 a 16, só aparecerá a verdade. Não há como dissimulá-la, não há como fugir dela. Preparemo-nos para nos apresentar diante daquele que tudo sabe e tudo vê, e nós nos veremos como nós somos, como fomos em cada instante de nossa vida. Uma santa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.